Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Graças a Deus que estamos na presença do Senhor. Estamos com saúde, estamos vivendo na dependência exclusivamente do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, velando pelo seu povo, cuidando do seu povo. Amados irmãos, queria começar esse momento de reflexão na palavra de Deus e também de oração, pensando no texto da palavra de Deus que está em João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, amados, nós estamos vivendo num período em que as pessoas estão com medo da morte. Nós sabemos que nós não devemos tentar a Deus, que não devemos se expor tolamente, mas nós não precisamos viver com medo da morte de forma exagerada. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, e principalmente os cristãos, aqueles que já creram no Senhor. Esse capítulo por inteiro mostra uma luta teológica de Jesus contra os escribas e os fariseus. Jesus se mostra como aquele que é divino, que é Deus, que tem o controle da vida nas suas mãos. Ele é o arauto da vida, aquele que anuncia a vida, o Evangelho. Mas aqui os escribas desconfiam de Jesus, não reconhecem Jesus como divino, e eles entram nesse embate teológico, e Jesus censura eles, dizem que a eles que eles são filhos de Satanás por eles rejeitarem a verdade. Aqui no versículo 32, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no versículo 44, eles como rejeitam essa verdade por completo, Jesus diz: olha, o motivo pelo qual vocês rejeitam essa verdade é porque vocês não são filhos de Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês dariam ouvido o que eu vos digo. E então Jesus chama eles filhos do diabo. No versículo 44 vai dizer: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, esse capítulo, de uma forma geral, ele tem muitas lições para o cristão. Jamais um filho de Deus pode desconfiar da palavra de Deus, porque os que são de Deus vão confiar naquilo que Jesus tem dito, naquilo que Jesus tem anunciado, tem falado para o seu povo, tem ensinado o seu povo. E uma das coisas que Jesus tem ensinado nesse capítulo é que a morte não tem força contra os filhos de Deus. Por isso, o versículo 51 diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Por quê que ele não verá a morte eternamente? Porque Jesus vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. À medida em que Jesus Cristo foi ressurreto, se levantou dentre os mortos, também aqueles que creem serão ressuscitados para a vida eterna. Vão gozar da vida eterna. Interessante que essa mesma ideia, esse mesmo pensamento está no capítulo 11, versículo 25, quando Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Então, aqui Jesus está mostrando que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nós precisamos acreditar, meus irmãos, nas promessas da palavra de Deus, crer nelas, colocar os nossos corações naquilo que o Senhor fala, porque o povo de Deus crê na palavra de Deus e confia
naquilo que Jesus Cristo tem nos ensinado, tem ensinado ao seu povo. Pois bem, amados, pensando nisso, tire o medo dos seus corações. Não viva em histeria. Tire um pouco a televisão da vida de vocês. Leiam a palavra do Senhor. Sejam sensatos em ouvir as informações nas fontes corretas. Abram os seus olhos. Nós vivemos em tempos difíceis. O povo de Deus pode estar sendo enganado em muitos momentos por questões políticas, partidárias que está existindo no mundo. E a gente fica aqui algemados por trás dessas questões todas ideológicas e não sabemos às vezes como agir, porque estamos sendo levados pelo medo. Então, o que nós podemos fazer, o que é que nós devemos pensar nesse momento? Devemos agir pela palavra do Senhor, devemos ser prudentes, termos todo o cuidado necessário nesse momento. Esse vírus é terrível mesmo para aqueles que têm problema, a questão respiratória, para os anciões, as pessoas mais de idade. Então nós devemos ter esse cuidado e não ser a pessoa que vai transmitir, para esse grupo de pessoas. Então devemos orar por eles, pedir a Deus que abençoe. Mas há também a cura de centenas e milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, de uma forma geral. E não está sendo dito isso. E nós devemos agradecer a Deus, porque essas pessoas têm melhorado, têm ficado bem, e o Senhor tem abençoado. E de uma certa forma, essa questão, esse momento em que nós estamos vivendo na nossa vida, é um momento de nós trazermos algumas reflexões aos nossos corações, pensarmos. Já imaginou? Nós tínhamos uma igreja, tinha uma liberdade, íamos para os cultos, escola dominical, culto de oração. Muitos de nós não valorizamos esses momentos nas nossas vidas. Íamos no dia que queria, quando queria, e negligenciávamos aquilo que Deus quer para o seu povo. E agora não temos nada. E até aquilo que a gente, ou outras pessoas de uma forma geral, idolatrava, que era o trabalho, às vezes acima da própria família, a ideia de ganhar, de ter, e agora até isso está sendo tirado deles. O ídolo dessa geração está sendo tirado dos homens, para que eles possam valorizar as coisas que têm prioridade na vida: a família, os filhos, a casa de Deus, o povo de Deus, as pessoas e não as coisas. Então, tantos momentos que nós perdemos às vezes na vida, e agora nós estamos refletindo, sentindo falta das coisas essenciais, das coisas primordiais na nossa vida. Devemos refletir e nos arrepender, não só refletir, mas nos arrepender, pedir perdão a Deus e corrigir essas coisas na nossa vida. Então, amados irmãos, é tempo de reflexão, tempo de arrependimento, tempo de organizar a vida. Deus está sendo misericordioso com o mundo. Nós estamos vendo o caos geral em todas as coisas, mas devemos olhar também com os olhos de gratidão ao nosso Deus, porque Ele está mostrando, dando tempo ainda ao seu povo, dando tempo ainda ao mundo de se reorganizar e avaliar o que é importante na vida, tá bom? Então, baseado nisso, vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que estão trabalhando na frente, na área de saúde, que precisam da tua proteção. Te peço isso, Senhor. Pedido da irmã Eleni, que o Senhor guarde, ó Deus, esses irmãos, da irmã Valdise, guarde o Otávio, a Anicé, o Robson, tantos outros que estão à frente nesse trabalho, Senhor, tão difícil agora nesse momento. Peço pelos governantes, abençoa, Pai, dê sabedoria, desde o presidente, aos secretários, aos seus ministros, aos governadores, aqueles que estão, ó Deus,
à frente, que o Senhor mostre a verdade, Senhor Deus. Que o Senhor traga a verdade à tona. Também dê confiança ao teu povo na tua palavra, para que eles, através dela, possam fazer as reflexões necessárias no tempo que o Senhor tem dado, para que eles possam refletir sobre a vida que levava, a falta de prioridade nas coisas importantes, Senhor. Te peço isso. Colocaram suas vidas em coisas secundárias. E, ó Pai, eu te peço que o Senhor perdoe a tua igreja quando ela fez isso, ou da forma que a igreja vinha se amoldando o mundo. Eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe o teu povo, ouça a oração do teu povo, sara a nossa terra, sara, ó Deus, as questões que nos aflige, Pai de amor. Abençoa, Senhor Deus, a família da irmã Lucia, a sua mãe, que foi recuperada pela graça do Senhor. Peço-te pela família da irmã Elizabeth, que o Senhor esteja abençoando essa irmã, consolando pela perda dela. Abençoa, Senhor Deus, faz com que venha o consolo ao seu coração. Abençoa toda a sua família. Abençoa, Senhor Deus, os mais velhos, anciões da igreja, os irmãos de uma forma geral. Abençoa, Senhor Deus, e livra-os do mal. Te peço, também fortalece as famílias, guarda os empregos, abençoa a congregação, os cultos, as reuniões, Senhor, de uma forma geral. Te pedimos assim, Senhor, pela fé dos irmãos, que eles não se abalem, que eles se agarrem no manto sagrado do Senhor, no manto da Tua palavra. Confie no Senhor, a forma como o Senhor está agindo, trabalhando nesse mundo. Ó Pai, nós sabemos, a morte não tem poder sobre nós. Esse inimigo pelo qual os homens correm não tem força sobre nós. Obrigado, porque ainda que morra, nós teremos a vida eterna, aquilo que o Senhor conquistou para nós lá no Calvário. Abençoa o teu povo e o protege do mal. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Esteja orando uns pelos outros e lembrando sempre da graça de Deus. Deus tem sido bom para com o seu povo. Tem trabalhado no meio do seu povo. Deus abençoe você, Eudes, sua família, seu irmão. Que o Senhor esteja protegendo. Nós estamos orando pela sua família e por vocês. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.